E BNDES, Viga, o que você traz para a gente? Eu confio nas suas informações, com toda certeza. Obrigado pela deferência, Lívia. A gente está aqui no BNDES, que divulgou nessa terça-feira um resultado recorde referente ao ano de 2022, o último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um lucro recorrente de 12,5 bilhões de reais, o maior da história da estatal do Banco de Fomento BNDES. Representa, inclusive, um salto significativo em relação a anos anteriores. Lívia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, o que era para ser comemorado não foi tão comemorado aqui pela nova diretoria do BNDES. Afinal de contas, é um novo governo. Afinal de contas, eles tentaram deixar bem claro que esse resultado, na avaliação deles, é um lucro recorde não recorrente por fatores que não vão se repetir, como, por exemplo, um pagamento de um dividendo bilionário da Petrobras de mais de 17 bilhões de reais no ano passado. E essa nova diretoria do Banco de Fomento fez questão também de jogar luz sobre determinados temas, como, por exemplo, o tamanho do Banco de Fomento hoje em relação ao que era anos atrás. E jogou luz também sobre a participação do BNDES em relação ao Produto Interno Bruto Nacional. Os desembolsos do BNDES no ano passado, embora tenham crescido também de forma significativa, batendo aí 98 bilhões de reais contra pouco mais de 60 bilhões em 2021, segundo essa nova gestão do Banco de Fomento, estão com uma pouca representatividade no PIB brasileiro, algo como 1%, remetendo a anos anteriores, anos, inclusive, que antecedem 2016, 2017. A avaliação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, é que o banco precisa crescer a sua participação em desembolsos e dobrar até 2026 a participação no Produto Interno Bruto de 1% para 2%. Para isso, será necessário baratear o custo de capital, o custo das empresas se financiarem aqui no Brasil. E já há negociações do BNDES com o governo, com o Ministério da Fazenda, para subsidiar com recursos do FAT determinados setores que são considerados, do momento, setores considerados essenciais. Inovação, digitalização, transição energética, sustentabilidade, energia renovável, veículos elétricos, entre outros. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o banco não pode ficar refém da taxa que remunera os seus financiamentos hoje, que é a TLP. E hoje, do jeito que está sendo financiado o capital aqui no Brasil, dificilmente, se continuar assim, essa meta do BNDES de passar sua participação de 1% para 2% do PIB até 2026, infelizmente não será alcançada. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Quando ter recurso para fazer inovação. Agora, não tem como fazer inovação com TLP. Não tem demanda. Não tem demanda, não tem inovação. O resultado é esse da indústria que nós estamos vendo. Desindustrializando o país, diminuindo a nossa presença na economia mundial em termos de exportação de bens. É isso que nós queremos reverter. Juros zero. Então, nós precisamos olhar essas coisas para poder ter competitividade. Por exemplo, no caso da energia limpa, da energia sustentável, renovável, o país é imbatível em vento e sol. Agora, o nosso custo de capital é proibitivo. Se nós quisermos continuar avançando, nós vamos ter que ter um custo de capital que permita competir. É disso que nós estamos falando. Segundo o Aloysio Mercadante, vários países da Europa, até os Estados Unidos, estão concedendo subsídios para determinados setores de forma, entre aspas, a proteger a economia local, gerar emprego, gerar renda e também competir em nível global, em nível internacional. E tem uma outra briga que pode se avizinhar, é só para fechar, viu, Lívia? Diz respeito ao pagamento de dividendos. Afinal de contas, na última gestão do governo do presidente Bolsonaro, o BNDES pagava até 60% do seu lucro em dividendos. Uma montanha de dinheiro. Agora, o BNDES quer voltar a pagar até 25%. A gente sabe que o governo federal está fazendo contas aí para o déficit fiscal desse ano. Já era de mais de 200, agora fala em mais de 100 bilhões de reais e qualquer dinheiro faz uma enorme falta, né, Lívia? Com toda certeza. Agora, Alexandre Borges, quero repercutir com você essa divulgação de um lucro recorde do BNDES, que foi visto de uma forma um pouco mais reservada por vários fatores, e o próprio
Aloísio Mercadante, o presidente da estatal, disse que um dos objetivos da nova gestão em relação ao banco é justamente aumentar a participação da estatal nesse percentual do PIB brasileiro. Da forma como o governo lida com a missão da estatal, o que você espera agora para os próximos anos, pelo menos nessa gestão, pensando também nesse objetivo de aumentar o protagonismo do banco no PIB? A gente tem que ver com preocupação, né? A gente tem uma história do petismo com o BNDES que não é boa, né? Que tem um passado que levanta uma série de questões muito importantes em relação a como o banco foi administrado na época do Luciano Coutinho, na época dos campeões nacionais. É claro que esse governo já disse que vai fazer diferente, que não é bem assim, mas temos que ver com preocupação. Primeiro, foi feita aquela pedalada para colocar o Aloísio Mercadante na presidência do banco, que era algo que desrespeitava a lei das estatais, teve que ser mudado para poder encaixar e botar ele lá. E o Aloísio Mercadante é alguém daquela escola de economia desenvolvimentista, a mesma de Guido Mantega, a mesma de Dilma Rousseff, o que não é um elogio, para dizer o mínimo. Então, é um banco que, numa visão liberal de economia, não deveria nem existir, mas existindo, ele deveria ser paulatinamente diminuído. Inclusive, há a discussão no Congresso de haver um teto de empréstimo que, a partir de um certo valor, deveria passar pelo Congresso, algo como 100 milhões, enfim, a partir de um certo valor, esse empréstimo, inclusive, deveria passar pelo Congresso Nacional, o que eu, inclusive, acho que faz todo sentido. É preciso tomar muito cuidado, ter muita responsabilidade, é dinheiro público, é dinheiro de todos os brasileiros, que já foi em outras administrações muito mal gasto, e antes tarde do que nunca, é preciso colocar limite e rédeas na capacidade de gasto do BNDES. Agora, Kobayashi, o Viga trouxe a informação, inclusive, que nós já falamos aqui no Jornal Jovem Pan, sobre essa discussão para redução do pagamento de dividendos em relação ao BNDES. Em relação a essa questão que acaba assustando e desagradando o mercado financeiro, principalmente, em relação à perspectiva de lucro também para os próximos anos, o que você espera? Pois é, eu não posso deixar de comentar, Lívia, que esse dado, esses 12 bilhões e meio, ele é fruto de um trabalho que vem sendo feito com o BNDES nos últimos anos todos, né? Aí com uma responsabilidade no uso do dinheiro e dos financiamentos que foram oferecidos pelo BNDES nos últimos anos todos e, claro, levando-se em conta que nos últimos anos não houve empréstimo do dinheiro brasileiro a estados caloteiros, como aconteceu nos primeiros governos do PT, que hoje somam aí a casa dos bilhões de dívida que poderiam estar nos cofres públicos brasileiros, se tornando educação, se tornando segurança, se tornando saneamento básico, coisas básicas do nosso dia a dia que não temos, que o cidadão brasileiro ainda não tem em grande maioria. Em relação a essa questão dos dividendos, é claro que há uma preocupação muito grande, todas as pessoas que estão envolvidas estão de olho nisso, né? O mercado, ele se preocupa muito com o uso do dinheiro correto do BNDES, quando na verdade o dinheiro correto do BNDES deveria favorecer o próprio mercado e, aliás, micro, pequenos empresários. Essa deveria ser a real função, finalidade do BNDES. O Alexandre Borges traz uma proposta que é discutida aí muito, essa limitação do dinheiro, quando não precisaria, na verdade. Se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social servisse ao desenvolvimento econômico e social, é claro que isso serviria a empréstimo para fomentar a economia, aquecer a economia, claro, com responsabilidade para empresas que demonstrem responsabilidade fiscal, compromisso com direitos trabalhistas e um histórico de bons serviços prestados para o desenvolvimento brasileiro.